bateria, você configura isso. O meu nunca dorme. Se ele estiver ligado, ele vai ligar até a bateria consumir. Se não tiver bateria, ele vai desligar por falta de bateria, mas ele nunca vai desligar por inatividade. Ah, mas ele não estava inativo, eu estava utilizando ele. Então eu achei estranho isso, porque ele desligou. Ele apareceu rapidamente na tela azul e apagou tudo. Apareceu uma tela azul? Não aquela tela azul de despejo de memória, foi tipo uma tela azul de como se tivesse bloqueado o sistema, como se tivesse dado um Windows L. Quando ele entra em hibernação. Vai entender, né? Estranho louco. Vamos continuar então. Você está me ouvindo ainda? Tá de boa? E estou te ouvindo de boa. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender na questão valorativa da base de cálculo e da alíquota, a base de cálculo ele é o faturamento bruto total auferido pela empresa dentro do mês de competência que você está trabalhando. E essa receita bruta total ela não entra as devoluções, é claro, e os descontos incondicionais que você concedeu. O que são esses descontos incondicionais? O próprio nome fala. Incondicional é aquele desconto que você dá que não precisa que a pessoa cumpra nenhuma condição, nenhuma contrapartida. Você simplesmente dá o desconto da pessoa. Comumente se fala que o desconto incondicional é aquele desconto que está na nota fiscal. Então a nota fiscal ela já sai com aquele valor de desconto. Então a nota já demonstra aquele valor. Então a receita bruta total, menos devoluções, menos descontos incondicionais. A ideia seria essa como base de cálculo para o seu Simples Nacional. O que é importante a gente entender nessa base de cálculo? Beleza, pode continuar. O que seria importante a gente entender essa situação? A partir do momento que eu escolho esse faturamento, essa base de cálculo, eu tenho duas formas de calcular ou levantar esse valor. Eu posso trabalhar com o regime de caixa ou eu posso trabalhar com o regime de competência. No Simples Nacional você tem essas duas previsões. Trabalhar com regime de caixa ou trabalhar com regime de competência. O que significa cada um deles? Vamos lá. O regime de caixa, ele prevê que você reconhece as suas receitas, ou seja, as suas vendas, o seu faturamento, no momento que você as recebe, não no momento que você fatura e entrega a mercadoria. Então vamos pensar numa situação. Vamos pensar na seguinte situação. Dia 25/6, eu emiti uma nota fiscal no valor de R$2.000, certo? De venda de um cliente, entreguei a mercadoria para ele, faturei, emiti a nota e entreguei para ele. Esse cliente me entregou, fiz um boleto e entreguei para ele. O boleto vencia dia 10/7, no valor de R$2.000. Ignorando que essa empresa tenha outro faturamento, ela só tem esse faturamento. O que significa o regime de caixa de competência? Pelo regime de caixa, a empresa no mês 6 não faturou nada, porque os R$2.000 não foram recebidos. Porém, no mês 7, ela vai faturar R$2.000, porque aquela nota que foi emitida no mês 6 foi recebida financeiramente falando dentro do mês 7. Então, no mês 6, faturamento 0, no mês 7, faturamento R$2.000. Isso é um regime de caixa. Regime de competência é o inverso. Eu entendo que o momento que a receita é reconhecida é no momento que a nota é emitida. Então, pelo regime de competência, no mês 6 eu tive um faturamento de R$2.000 e no mês 7 eu não tive nenhum faturamento. Então você percebe que há uma postergação, uma prorrogação quando você adota o regime de caixa. Por que uma prorrogação? Porque eu só vou pagar quando eu receber. Se eu não receber, eu não pago o imposto. Então eu não pago o imposto agora, eu pago o imposto no momento que eu receber aquela determinada venda, no momento que o meu cliente fazer o recolhimento, fazer o pagamento financeiro para mim. Então, assim, para empresas que trabalham com muito volume de crédito, ou seja, vende muito a prazo, seria mais interessante adotar o regime de caixa. Por quê? Você só vai pagar o imposto quando você tiver caixa suficiente, quando você receber a venda daquele determinado cliente. E tem mais, você só vai pagar o imposto se você receber. Se você não receber a venda, você não vai pagar o imposto.
Agora, para aquelas empresas que quase não vendem a prazo, que quase tudo é à vista, seria mais interessante adotar o regime de competência, porque ele vai permitir que você vá calculando de acordo com as notas fiscais e você não tem que ter muito controle, você só tem que ter mesmo o controle das notas que você está emitindo, né? Então você tem essa situação para você escolher aí entre caixa ou competência. No caso do Simples Nacional, é as duas situações. Você pode adotar um ou pode adotar o outro. Beleza. Tranquilo? Sim. E quando você vai fazer o cálculo, o que, que acontece? A base de cálculo, a alíquota da sua base de cálculo, a alíquota que vai ser aplicada sobre a sua base de cálculo, ela leva em consideração o tipo de receita que você está oferindo. Para cada tipo de receita, você tem uma tabela para fazer o cálculo, você tem percentuais e formas de calcular diferentes. Então, o que, que é importante saber? Primeiro, para separar as receitas, eu tenho que levar em conta o tipo de receita que eu estou calculando, qual é o tipo de receita que a minha empresa trabalha. E segundo, eu tenho que levar em consideração o meu faturamento acumulado nos últimos 12 meses, porque é ele que vai determinar quantos por cento eu vou pagar dentro dessa tabela que eu escolhi de acordo com o tipo de receita que eu estou exposto, de acordo com o tipo de receita que eu tenho unificado na minha empresa. Então você segue aqui a nossa alterações importantes em 2018, isso aí agora ano retrasado, né? Foi a alteração do Simples Nacional. Primeira alteração muito interessante foi a extinção da tabela 6. Existia uma tabela 6 que você calculava para o Simples Nacional, hoje ela já não existe mais. Então todas as atividades da tabela 6 elas foram transferidas para a tabela 5 e da tabela 5 foi transferida para a tabela 3. Então, na prática, ele extinguiu, ele removeu uma das tabelas, transferiu aquelas pessoas da 6 para a 5 e as da 5 voltaram para a 3 para prestação de serviço em geral. A única exceção à regra disso seria atividades de arquitetura, urbanismo, medicina, odontologia, psicologia, que teoricamente deveriam permanecer na tabela 5 e hoje elas estão na tabela 3. Então houve como é que eu posso falar assim, um estímulo para essas atividades, porque a tabela 3 é mais barata que a tabela 5. Então ele tirou elas da tabela 5 e mandou para a tabela 3, porque ele entende que ainda que essas atividades sejam consideradas intelectuais, elas deverão pagar uma alíquota menor. Então, assim, para consultório de odontologia mesmo, para consultórios de medicina, como odontologia, ortopedia, psicologia, foi uma mão na roda. A redução tributária foi muito grande, então é muito vantajoso para esse tipo de profissionais de 2018 para cá. Então houve uma corrida muito grande de 2018 para cá de médicos, dentistas, psicólogos, pessoal terapeuta ocupacional, de abrir empresas, porque a vantagem da tributação era muito grande. E até hoje ela permanece. Foi dada maior importância ao fator R, tá? O que é o fator R? O fator R é um conceito que tenta buscar identificar qual percentual do seu faturamento você está gastando com mão de obra. Ou seja, o que ele faz é penalizar aquelas empresas que contratam poucos funcionários, então ela tem um nível de faturamento alto e tem pouco funcionário trabalhando para ela. Então ela penaliza essas empresas e ameniza as empresas que têm um alto uso de mão de obra. Por quê? Ele entende que a partir do momento que você incentiva essas empresas que têm mais funcionários contratados, indiretamente você está incentivando a criação de cargos de trabalho. Entendeu? Sim. Então, o fator R nada mais é do que a participação percentual do seu gasto com salários e mão de obra em relação ao seu faturamento. Então, quando essa participação ela for maior ou igual a 28%, então você tem uma empresa que usa 28 ou mais por cento do faturamento dela é usado para mão de obra, essas empresas sairão do 5 e do 6 e vão direto para o anexo 3, que é o anexo mais barato. Ao mesmo tempo, se você tiver uma proporção de faturamento em relação ao faturamento, folha de pagamento em relação ao faturamento, essa proporção ela for menor que 28%, então você gasta pouco com mão de obra, aí você vai para a tabela 5, que é um pouco mais cara, que é bem mais cara do que a tabela 3.
Então, esse fator R, antigamente, ele Basicamente, era você vai mais pegar o. escaqueado, agora ele é dado mais importância a ele. Pode falar, você ia perguntar, eu acabei te cortando. Você vai perguntar, no caso, ele vai pegar, no caso, o faturamento bruto do mês ou do ano, e para Do poder mês. chegar a esse fator R. Faturamento bruto do mês. Ah, sim. Aí ele vai pegar todo o gasto de mão de obra, salários, mais FGTS, mais gasto com INSS que porventura tenha, soma tudo isso e divide pelo valor do faturamento e verifica quantos por cento do seu gasto com mão de obra representa em relação ao total do faturamento. Se ele representar acima de 28, igual ou acima de 28, ele vai pagar pelo sistema da tabela 3, que é mais barata. Se ele der menor do que 28, aí ele vai pagar pelo sistema de tabela 11, ou, perdão, pelo sistema da tabela 5, que é mais caro, ok? Sim. Você escutou isso Beleza. aí? Você está escutando isso aí? Porque você falou assim. Um gato fazendo zoada ali do lado de fora de casa, um monte de gato aqui na minha rua no Cio. Ah, tô escutando o cachorro latindo no fundo, o gato Ah, não. mas você não tá vendo essa latomia como se tivesse uma criança chorando? Não. Ó, Não, acho que seu microfone deve ter algum filtro de aproximação só. rapaz, pensa numa confusão. Você pensa que tem uma criança chorando na rua. E é os gatos fazendo sacanagem lá fora. Aí minhas cachorras ficam tudo loucas. Os cachorros estão vendo aí. Eu falei, tá pegando aí, o bicho tá mordendo. Né, o pior é assim, à noite, quando todo mundo vai dormir, né? Que aí os sons ficam mais altos, né? É intenso. E aí você tá dormindo, pensa que não, você acorda para ir tomar água, um moído desse na rua, fala, moço, quem é a criança que tá chorando uma hora dessa aí na porta de casa? Aí quando você vai ver, é gata aprontando. Essas pragas. O playground dos gatos. Então, como é que você faz para calcular o Simples Nacional? Qual é a maneira de calcular? E eu acho importante você anotar essa formulazinha aqui que você está vendo aqui na minha tela, que eu estou marcando com o meu cursor, tá vendo? Isso aqui é importante você anotar, que isso aqui a gente vai usar bastante. Tá? Primeiro passo, selecionar a tabela que você vai usar de acordo com o tipo de receita. Então, nosso primeiro passo é separar as receitas por tipo. Depois de separar por tipo, adotar qual é a tabela que você vai usar. Verificar se tem alguma especificação na tabela. Que especificação? Cada imposto que você pagou com substituição ou com retenção, você não deverá pagar no Simples Nacional porque ele já foi pago. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que vende mercadorias que são substituídas de PIS, COFINS ou ICMS, aí você tem que remover da tabela do Simples Nacional o valor do PIS, do COFINS e do ICMS, porque você já pagou eles na substituição. Entendeu? Sim. Aí você pega, calcula a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, como é que funciona isso? Se eu estiver calculando o mês 6, eu vou calcular do mês 5 de 2020, 12 meses para trás. Então você pega sempre até o último mês sem contar o que você está calculando. Aí você tem a receita bruta anual. É, exatamente. Aí, se a empresa estiver em desenvolvimento, tipo, você abriu a empresa agora, o que é que você faz? Você proporcionaliza a receita. O que é proporcionalizar? Você vai Dividir por mês. calculando a média e multiplicando a média pelo número de meses. Por exemplo, você vai pegar, você tem uma empresa que tem 4 meses de funcionamento. Então, como é que você faz? Pega o faturamento, divide por 4 para saber qual é a média por mês e multiplica por 12. Aí você vai ter uma proporcionalidade de quanto é o valor do seu faturamento anual, ainda que você não tenha completado os 12 meses de faturamento. Entendeu? Entendi. Então, se você tem uma empresa, abriu o primeiro mês de abertura, você faz o quê? Pega o valor do faturamento e multiplica por 12. No segundo mês, soma o primeiro, o segundo mês divide por 2, multiplica por 12. No terceiro mês, você pega, soma o primeiro, o segundo e o terceiro, divide por 3 e multiplica por 12. É sempre calculando a média
a média ponderada, né, da matemática do período e multiplicando por 12 para você ter a ideia de faturamento nos últimos 12 meses, enquanto você não completar os 12 meses de funcionamento inicial da empresa. Ok? Ok. Feito isso, você vai pegar esse nível de faturamento, esse valor do faturamento, e vai verificar esse valor de faturamento dentro das tabelas de cálculo para verificar onde que se enquadra a sua empresa dentro daquela situação ali. Então, qual é a alíquota que ela se enquadra de acordo com esse nível de faturamento? Então, quando você tiver essa informação, que é o faturamento do último 12 meses, o tipo de receita, que vai determinar o tipo de tabela, você tiver o valor do faturamento identificando qual é a alíquota que você vai praticar, aí você vai usar essa formulazinha aqui que você tem aqui embaixo. Então, a alíquota efetiva, ou seja, a alíquota final, a que vai ser aplicada sobre a base de cálculo, ela vai ser igual à receita bruta dos 12 meses, multiplicado pelo percentual que está na tabela, certo? Menos o valor dedutível que está escrito na tabela, e depois você pega esse número e divide pela própria receita bruta. Hã? PD? Esse PD aí é o que é o valor dedutivo que está lá. Eu acho que é. Deixa eu ver qual é que significa a letra P. Peraí, deixa eu pegar a tabela aqui, que eu tenho alguma tabela aqui. Deixa eu pegar uma tabela. Deixa eu ver aqui. Papá, tabelas novas do Simples Nacional. Deixa eu ver como é que ele chama lá na tabela. É valor a deduzir, que na verdade é o valor dedutível, que seria esse aqui, ó, essa coluna que eu estou te mostrando aqui, tá vendo? Sim. Então eu vou até mandar para você aqui essa tabela, que você vai precisar dela na hora de fazer o cálculo aí, então você vai precisar dessas informações aqui. Beleza. Pronto. Então a gente pega essas informações da tabela e aplica essa continha pequenininha astronômica aí. Receita bruta vezes o percentual da tabela, menos o valor descontado da tabela, dividido pela própria receita bruta. Esse número vai dar um número abaixo de 1, então vai dar 0, alguma coisa, você pega esse número, multiplica por 100, você encontra o percentual que você vai adotar no seu cálculo. Fica tranquilo que isso aqui não é nada mais que a prática. Sim. Eu só queria quando dizer que essa primeira situação que você falou é selecionar a tabela de acordo de cálculo de acordo com o tipo de receita. Uhum. Quais tipos de receita você vai ter? Receita de prestação de serviço, se é receita de venda de mercadoria, se é receita de revenda de mercadoria, se é receita de indústria que você fabrica e vende, se é uma receita de construção civil, se é uma receita de serviços de intermediação de negócios. Cada um tipo de receita que você tem vai ter um tipo de tributação. Se é transporte de mercadoria, se é transporte de pessoas. Entendeu? Entendi. O que é importante eu saber é essa tabelinha aqui, que é de suma importância que você anote, ou no caso seu aí que você tem a impressora, imprime essa tabelinha aí para que você consiga visualizar quais são as tabelas que você vai usar de acordo com essa sistemática. Beleza. Eu tô com ela impressa já. Maravilhas. Deixa eu pegar aqui o negócio da tabela aqui que acabou de sair da impressora. Pega aí. Poxa, mandei quantas? Poxa, eu mandei uma, saiu duas versões. Saiu duas. Pronto, já tô com ela.
Achou aí? Achei. Então, Sexta-feira é cansativa, tá no IAD. não, nem me fale. Conseguiu aí? Parece que, assim, não sei você, mas eu tenho uma sensação que sexta-feira ela tem um efeito cumulativo. Não sei se assim, se entra segunda-feira com um pouco de gás, terça, quarta, esse gás vai acabando. Aí ali por quarta ou quinta-feira você já não dorme muito bem, você já dorme pouco, porque assim, tipo, a noite de domingo para segunda você dorme bem demais. Segunda para terça você também dorme bem. Aí na quarta, quinta você começa a dormir menos. Aí na quinta para sexta você já não dorme nada. Aí quando é na sexta-feira você tá só o caco. O ponto bom Eu tenho muito é que problema na sexta, parece que acumula tudo na Uhum. sexta. O ponto bom é que na sexta pro sábado a gente dá uma descansada, né? É. Principalmente no sábado à tarde você consegue dar uma descansada. Aí você dá uma recarregada de bateria, no domingo a bateria volta a subir de novo, porque você normalmente passa o dia inteiro sem fazer nada, para encarar a próxima semana. Yeah. E a gente tem aula amanhã, né? Ah, é? O dia todo só. Aí eu pensei o seguinte, a gente faz aula amanhã umas 8h10, 8h20, né? Da manhã. A gente emenda aí até meio-dia, se a gente conseguir dar aula direto até meio-dia. E na parte da tarde a gente faz uma atividade bem extensa, bem grande, com várias atividades para você ter o que fazer à tarde e não precisar ficar pregado na aula, entendeu? Que aí tu pode decidir fazer à tarde, pode decidir fazer no domingo. E aí você consegue também descansar um pouco. O que é que você acha? Sim. Ai, pode ser. Você também tá abrindo a boca aí, é? É, tô aqui, tô tentando segurar os olhos abertos. Fazer uma garrafa de café para você ou então um chocolate quente. Ah, uma coluna nova também servia. Não, aí você já quer demais. Uau. Bom, vamos continuar. Então a gente tem aí, ó, revenda de mercadorias anexo 1, venda de mercadorias fabricadas, que aí seria industrialização, quer dizer que você mesmo fabricou, anexo 2. Locação de bens móveis, o anexo 3 sem ISS, tá? Seria essa a ideia, porque não há ISS em locação, tá? Então não tem como você dizer que tem locação para ISS. Então, locação de bens móveis, anexo 3 sem ISS. Serviços gerais, anexo 3, de maneira geral. Construção, vigilância, limpeza, varrição, é, obras de construção civil, esse tipo de coisa está no anexo 4. Administração, locação de imóveis de terceiros, que seria, no caso, as imobiliárias, não a parte que vende imóveis, mas a parte que administra os imóveis de terceiros. Academias de dança, academias de línguas, laboratórios de análise, seria o anexo 5, adicionado o ISS do tabela do 4, tá? Ou seja, a tabela 5 ela não tem ISS, então você teria que pegar o ISS do 4 e aí você junta o ISS do 3, que também o 3 tem ISS, tá bom? Escritório de contabilidade, o anexo 3 sem ISS. Por que sem ISS aqui? Que é aquele escritório que ele foi constituído como empresa simples, uma sociedade simples. Então, se ele é uma sociedade simples, ele não tem ISS, ele paga o valor fixo por ano. Aquilo que a gente viu lá na parte de ISS. Agora, se você tem um escritório de contabilidade, ele foi registrado na junta comercial como uma empresa limitada, aí não há que se falar de tirar o ISS. Você vai ter que pagar o ISS, não tem como correr. Transportes de cargas, aí a gente tem dois adendos aí. O transporte de cargas dentro do município é só anexo 3, normalmente. E o transporte de cargas de município em município ou de estado para estado, que seria o interestadual, ele é tributado pelo ICMS. Então, o que você faz? Você pega o anexo 3, tira o ISS e adiciona o ICMS.
E aí você pode adicionar o ICMS de qualquer uma das duas tabelas, tanto do 1 quanto da 2. Qualquer um dos dois vai servir para calcular o ICMS. Escolas de idiomas e línguas aí, anexo 3. E serviços profissionais, anexo 5. Que seria aí advogado, engenheiro, essas coisas. Ah, tá. Beleza. Eu estou procurando aqui a parte do anexo 4 e 5 agora que eu encontrei. Eles estão lá para baixo, que agora a tabela é um arquivo só. Deu para frente também. Mas é bom quente. Filha! Vamos continuar, então? Nós temos aí o nosso primeiro exemplo matemático para a gente aprender a calcular. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então nós temos aqui, vou anotar. Eu vou chamar a letra A, né? Vou colocar como letra para facilitar, tá bom? Então na letra A nós temos 5.600. Se é comercialização, então nós temos atividade de comércio, ok? E tem uma situação interessante aí. Nós temos substituição de CMS nessa situação. Ok? Ok. Na segunda, na letra B, nós temos 8.350 de valor de faturamento para esse tipo de receita. É uma venda de indústria, porque está aí industrialização. Então, você fabricou e você está vendendo. Vamos pensar, por exemplo, que você está fabricando churrasqueiras de bafo e está vendendo churrasqueira, a velha churrasqueira caseira de baiano, que seria 10 blocos, 5 de um lado e 5 do outro. Nessa situação, você não tem substituição nenhuma, então não tem nenhuma especificação. Serviços de manutenção, na letra C, com o valor de 3.650. Rapaz, essa empresa tem um monte de atividade diferente. Então, manutenção. A letra D, transporte de cargas. Interestadual, então 4.450 no transporte interestadual, sem nenhuma situação diferenciada. E a receita bruta acumulada, a RB bruta acumulada, a RBA, vai ser 737.832,50. Seria essa a nossa receita bruta acumulada para a gente fazer o cálculo dessa bendita continha aí. Tudo bem? Tranquilo? Posso continuar o cálculo? Pode. Vamos lá. Leva para mim, por favor. Também já. Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Então nós temos aqui, ó, A, B, C, D, ok? Na letra A, comércio. Depois, indústria. Depois, serviços. Geral. Transporte. E depois nós temos transportes. Ok? Esse aqui é o item. Aqui em cima nós temos o item. Aqui embaixo nós temos o tipo de receita. Aqui nós vamos colocar a tabela. E aqui nós temos a especificação. A especificação.
Então, aqui no caso do comércio, nós temos, no caso específico do comércio, a gente usa a tabela 1. No caso da indústria, a gente usa a tabela 2. Nos serviços gerais, a gente usa a tabela 3. E nos transportes também usamos a tabela 3. Quais são as especificações aqui que nós temos que colocar? No primeiro, a gente viu que houve substituição de ICMS. Então, é a tabela 1 sem ICMS. É a especificação. Na letra B, nós não temos especificação aqui. Houve a receita normal sem especificação de nada. Na tabela de serviços gerais também não houve especificação. E na tabela de transporte nós temos sem o ISS e mais o ICMS. Então você tira o ISS e soma o ICMS. Tudo bem? Você conseguiu entender isso? Tudo bem. Está entendendo o que eu estou fazendo? É só uma dúvida no comercialização. Quando tem substituição tributária, quer dizer que ele foi pago todo por outra pessoa? Quer dizer que ele foi pago antecipadamente, exatamente. Substituição tributária significa isso. Você vai ouvir a palavra substituição tributária e vai ouvir a palavra retenção também, que significa a mesma coisa. E você vai também ouvir a palavra monofásico, que é para PIS e COFINS, que significa a mesma coisa, significa que ele já pagou. E aí não paga de novo. No caso, ele pagou, quer dizer que esse mesmo cliente aqui já pagou. Exatamente. Aquele imposto ele já foi pago. Ah, tá. Então aqui nós vamos tentar calcular a alíquota efetiva. Seria a alíquota final e aqui o total a pagar. Beleza? Beleza. Informação importante que nós temos é a questão da receita bruta acumulada. Ó, a receita bruta acumulada ela é de 737.832,50. Essa é a nossa receita bruta acumulada. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro cálculo da letra A, tá? Então a gente vai lá na tabela que a gente acabou que a gente pegou. Vamos abrir aqui de novo essa bendita tabela. Ele não está marcando, não sei porquê. Tabelas do Simples Nacional. Pronto, elas estão aqui. Então nós vamos para o anexo 1, que é para comércio. Tá vendo só? E nós vamos localizar esse 737. Então, ó, 737 está aqui nessa quarta faixa. Ó. Ele está acima de 720 e abaixo de 1.800.000. Tudo bem? Então, o que eu tenho que tirar de informação aqui? Eu tenho que tirar que a alíquota da minha tabela é 10,70% e tenho que tirar que o valor dedutível é 22.500. Ok? A informação que eu preciso tirar. Nós já sabemos que nós temos que tirar o ICMS também. Então, eu vou olhar aqui embaixo, ó. O ICMS vale R$ 33,50. Então, eu posso botar o percentual de ICMS nessa tabela representa 33,50%, conforme a quarta faixa. Tudo bem? Até aqui você entendeu? Tranquilo? Sim. Sim. Nós estamos calculando a letra A, então vamos começar. Então, a alíquota ela é de 10,70%, ok? O valor dedutível ele é de 22.500. Então, como é que fica a nossa bendita conta? Ó? Então, a alíquota... alíquota 1 vai ser... alíquota 1 vai ser esse número aqui, que é a receita bruta, multiplicado por essa alíquota daqui de baixo, 10,70. Perfeito. Esse número, depois de multiplicado, você vai subtrair os 22.500. E depois de subtrair os 22.500, você vai dividir novamente pelo 737. Vai dividir novamente pelo 737. E aí você vai encontrar
essa alíquota aqui arredondada de 7,65%. Faça na sua calculadora aí, por favor, só para a gente praticar e até você também verificar se o número bate aqui. Você pega o 737.832,50, multiplica pela alíquota de 10,70%, encontra um número. Pega esse número menos 22.500, vai encontrar outro número. Pega esse número e divide pelo 737.832,50. Aí você vai encontrar um decimal. Esse decimal multiplicado por 100, você encontra a alíquota inicial 1. Então, divide. 100. 7,65. Beleza? Tranquilo? Entendeu como é que faz a conta? Não vou lembrar de cabeça, mas eu lembro. Para isso é que tem que ter a fórmula. Tem que pegar a fórmula aí e manter ela sempre perto de você para você lembrar. Que eu estou fazendo aquela fórmula que a gente passou ali atrás, entendeu? Só estou dando sequência à fórmula. Vezes percentual da tabela. Esse percentual da tabela é de 10%, né? A alíquota. Menos Isso, 10,80. DP, que é o valor dedutivo. Tá lá. Dividido novamente pelo o valor, o RBA que colocou ali, né? Você divide e vende 100. Basicamente a tabela. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos em frente, vamos terminar o cálculo aqui. O nosso próximo passo é descobrir o percentual de ICMS nessa alíquota. Então a gente viu que o ICMS ele representa 33,50% dessa alíquota aqui de 7,65%. Ok? Então, como é que eu descubro isso? Eu pego 7,65 vezes 33,50%. Vai me dar 2,56. Então, a minha alíquota efetiva vai ser 7,65 menos 2,56. Então, minha alíquota efetiva vai ser 7,65 menos 2,56, que vai me dar uma alíquota de 5,09. Ok. Faça a conta na sua calculadora aí para a gente chegar no mesmo número. Bora. 7,65,33,50%, 2,56. Agora eu pego 2,65 menos 2,56, 5,09%. Aí 5.600. Dá 285,04 isso daí, o total a pagar. Vamos lá. Vou pegar aqui, multiplicar e dividir por 100. Opa, calma aí. Tem que botar 2. Vou colocar aqui primeiro. 285,04. Isso. Tranquilo? Entendeu? Como é que funciona? André Paulo Vitor, igual empurrar a baby em ladeira. Então pronto, então vamos lá. Vamos em frente que para trás vem gente. Mentira. Bora. A segunda situação aqui, nós vamos ter o quê? Na segunda situação, a gente continua com a receita bruta, a mesma coisa, a alíquota e o valor deditivo que vai mudar. Então, como eu já descobri que é a quarta faixa, vai ser a quarta faixa em todas as tabelas. Então, eu posso ir direto para a tabela do anexo 2, que é a indústria. A quarta faixa, a alíquota é 11,20 e o dedutivo continua os 22.500, só muda a alíquota, 11,20 aqui. Quando eu faço 11,20, que eu faço a multiplicação, 737.832 vezes 11,20, pego o resultado menos 22.500, pego esse número, divido novamente pelo 737 e eu encontro os 8,15, que é o valor da minha nova alíquota. Confira aí para ver se está certo. Peraí, um segundo, então vamos lá, 8,550, não, 822,50, 11 pontos, ok.
Oh, não, peraí que eu tô me embananado aqui. O que foi que eu veio de embananamento? Não, 7. Peraí, só um minutinho. Eu toquei aqui as bolas. 11,20%. Aí divide pelo valor da. Só um minutinho, por favor. Não, demora o tempo que você precisar aí, olha aí. Cheguei, professor. Deu certo o número? 53. Cheguei. Beleza, entendeu aí de onde saiu então, né? Sim. Então vamos continuar aqui nosso cálculo. Na letra Só C, não vai tinha o mudar a sua ICMS, né, que você tabela. colocou lá. Mas eu não tirei o ICMS, eu não botei não, só peguei os 8,15 lá, o valor total, porque essa não tem nenhuma especificação. Beleza. Tá? Vamos para frente aqui, na tabela, a gente agora vai para a tabela 3, quarta faixa, está aqui a tabela 3, quarta faixa, tá? Alíquota 16. E o valor dedutível 35.640. Então vamos lá, alíquota 16, 35.640 em valor dedutível. Isso nos dá uma alíquota de 11,17. Então eu vou aqui e vou preencher 11,17, porque eu não tenho nenhuma especificação, está ali o valor a pagar. Beleza, estou fazendo aqui. Faça a conta aí e você já avalia se você conseguiu entender a conta aí. 11,17, tá certo. Agora deixa eu chegar ao cálculo. Certinho. 407,71. Maravilhas. O próximo continua na tabela 3, a diferença é que eu tenho que calcular o ISS dessa tabela. Eu tenho que descobrir qual é o valor do ISS dela. Eu vou olhar lá na nossa tabelinha, quarta faixa, o ISS representa 32,50%. 32,50%. Então vamos lá, eu vou pegar 11,17 vezes 32,50%. Vai me dar então 3,63. Certo? Certo. Qual foi o valor do ICMS que a gente calculou na primeira? Foi 2, pega a anotação aí para mim. Então, eu não estou anotando, não estou fazendo, não estou anotando. Então eu vou ter que calcular de novo. Peraí que eu vou ter que calcular de novo. Calma aí. Então vou ter que calcular de novo aqui. Calma aí. A primeira, vou voltar lá para cima. 10,70. E o valor dedutivo 22.500 está aqui. O ICMS representa 33,50. Aqui está ele. 7,65 vezes 33,50%. Vai dar 2,56. 2,56. Pronto. Então, como é que vai ser o cálculo dessa alíquota? Eu vou pegar 11,17 menos 3,63 mais 2,56. Porque você tira o ISS e adiciona o ICMS. Peraí, só um instantinho. Então, vamos ver. 11,17. A tabela 3, no caso, não tem ICMS, então você reaproveitou da Por isso que tabela você 1. usa da tabela 1. Exatamente, o raciocínio seu está certíssimo. Beleza. E nós temos aí o valor de... Deixa eu botar um menos aqui, eu fiz somar. 10,10% para a gente calcular.
Cara. 6%. Então, somando aqui, nós temos esse valor de 1.822,72. Ok. Você entendeu como é que funciona para calcular? Entendi, cara. Aí a questão agora é prática. Você tem que ficar fazendo o cálculo várias vezes, que é para daí, nessa fazeção de várias vezes, você vai aprendendo e ela vai alicerçando na sua mente. Claro que depois de 2, 3, 4, 5, um ano, você vai esquecer um pouco como é que calcula, mas cada vez que você olhar o cálculo, você vai lembrar. E aí o que você precisa lembrar de novo é só a fórmula. Quando você botar a fórmula na cabeça, você já lembra, porque você aprendeu. Beleza. Então, com isso, a gente libera aí para nossa atividade. Eu já mandei para você aí, não sei se você viu. Sim. A atividade está aqui, atividade 01/02. E aí a gente vai fazendo a atividade agora. Capite? Ok. Eu vou Beleza. descompartilhar minha tela, parar o compartilhamento de tela e vou ficar aqui com você. À medida que você for terminando, a gente vai corrigindo e você também já vai aproveitando e tirando qualquer dúvida que porventura apareça, tá? Tranquilo, então. Beleza. Eu vou só fazer uma pequena pausa enquanto você começa aí, que é para mim tomar uma água aí no toalete e já volto. E aí você vai respondendo aí que Beleza. já já a gente retoma.
Já tô de volta, viu? Se você precisar de mim aí, é só chamar. Ah, tranquilo, eu tô lendo aqui a questão, relaxa. Beleza.
Fábio, Pode falar, tô aqui. então, eu fiz um cálculozinho, mas esqueci como é que você fez uma tabela e esqueci de pegar aquele modelo lá que eu não lembro mais como é que faz o cálculo embaixo. Tá falando aquilo que a gente estava fazendo? Sim, agora, a gente Você fez o cálculo pega o embaixo, valor agora da eu esqueci receita como é que... bruta, multiplica pelo valor da alíquota, menos o valor Ah, não, isso é dedutivo. a fórmula aí, eu já fiz o cálculo. E qual é que você não sabe? É a parte de baixo lá que a gente fez o lançamento. Você fala Você calcular o tá valor com do aquela imposto folha dentro de da Excel alíquota? aberto? Estou com aquela tabela aberta. Eu Isso, vou printar para você ver se você lembra só com o print. Espera aí. beleza. Olha aí se o print resolve para você. Deixa eu ver agora. Só um instante. Tá carregando uma qualidade. Sim, super resolve. Então pronto. Se tiver dúvida, pode me chamar. Estou aqui. Beleza, valeu, obrigado.
Fábio, se eu encontrar a alíquota efetiva pela calculadora, eu preciso descrever ela na atividade? Você está falando colocar o valor dela lá? É, Seria bom para poder identificar, né? beleza, então. Tá?
Fábio, quando eu falo venda de mercadoria de terceiro, eu estou falando venda de industrializado ou revenda Comércio. de mercadoria só? É comércio. Mercadoria de terceiro é comércio. Então, revenda de mercadoria mesmo. Exatamente. Tabela 1. Beleza.
Ahn, Fábio, uma dúvida aqui. Quando ele fala com retenção de ISS, quer dizer que Quer dizer ele que vai você tem que pagar? tirar o ISS. Retenção significa que ele já foi descontado lá do cliente que Ah, contratou. Aí você tem que tirar da alíquota do Simples Nacional, entendeu? ah, tudo bem. Uma dúvida, no caso, prestação de serviço de manutenção de veículo prestação de serviço profissional, que é a tabela 5, né? Não, serviço profissional é advogado, engenheiro, entendeu? Serviço de Ah, tá veículo bem. aí é serviços gerais, tabela 3. Ah, serviços gerais. Eu botei como tabela 5, serviço profissional. Beleza, então vou ter que apagar aqui. Valeu. Alô?
Fábio, Fábio? Fábio, tá me ouvindo? Fábio, você me ouve?
E aí, mano, como estão as coisas aí? Tô indo na medida do possível. Venda de mercadoria própria, eu coloquei É como industrialização, tabela 2. industrialização. Isso aí, beleza. Então minha interpretação estava certa. Tá. Qualquer coisa chama, viu? Beleza, tranquilo.
Mano, vamos encerrar por hoje. A gente volta amanhã às 8h10, 8h15. Beleza, então, tranquilo. Aí você junta aí, qualquer dúvida que tiver, a gente tira amanhã, combinado? Tranquilo, então. Valeu, mano. Boa noite. Fique com Deus. Até amanhã. Valeu. Igualmente. Tchau.